Oi, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula sobre alemão. Hoje, o tema da nossa aula é gráfico beschreibung. Estamos com um aluno super especial. Você gostaria de se apresentar? Hallo, mein Name ist Thiago, ich komme aus Brasilien. Heute würde ich gerne Deutsch lernen. Zupa. Então, vamos começar. O propósito de hoje é que a gente entenda um pouquinho mais sobre o gráfico beschreibung. E para que isso aconteça, a gente vai abordar de 4 formas. A primeira delas é: qual é a estrutura do gráfico beschreibung? Em seguida, a gente vai falar sobre nomenclatura das porcentagens. Como você já deve estar sabendo, em alemão você não pode simplesmente colocar um número, por exemplo, 25%, escrever lá 25%. Quando você está fazendo a descrição do gráfico, você tem que usar algumas nomenclaturas que, por exemplo, você vai usar uma nomenclatura que equivale a 25%. Em seguida, a gente vai falar de palavras-chave, palavras importantes. Nem são muitas, mas são palavrinhas que você pode usar e que dá um up no seu gráfico, tá? E em seguida, a gente vai falar sobre os 2 exemplos. A gente vai discutir no primeiro exemplo o que você entende do gráfico, o que eu entendo, o que a gente vê, o que dá para descrever desse gráfico. E em seguida, você vai escrever o seu próprio gráfico beschreibung, ok? Ok. Então vamos lá. Qual é a estrutura do gráfico beschreibung? Né? Essa é a grande pergunta. Para fazer a descrição de um gráfico, a gente precisa, quando faz isso em alemão, para atingir uma nota boa no Goethe, para atingir uma nota boa na escola, a gente precisa seguir uma ordem. A gente não pode simplesmente escrever conforme vem na cabeça. Tem que seguir essa estrutura. A estrutura começa com a análise, primeiro, da fonte de pesquisa, que em alemão é chamado de Quelle. Esse Quelle, lá no cantinho do gráfico, vai ter lá a editora e o ano em que o gráfico foi feito. E é por aí que a gente vai começar, dando a primeira informação, a fonte. Aqui eu coloquei alguns exemplos de como você poderia colocar. Então, tem lá, die von, vamos dizer que seja a editora Globus, que o gráfico foi feito no ano de 2017. Então, die von Globus 2017 herausgegebene Grafik zeigt. E aí você vai falar o que esse zeigt. Ah, desculpa, ainda não. Você vai falar zeigt. Aí vem aqui, né, as opções para substituir. Zeigt, beschreibt, liefert Informationen. E aí, o próximo passo, sim, é falar o que esse gráfico está mostrando, que aí seria o tema. Voltando um pouquinho nessas palavras, o zeigt é o mostrar, o beschreibt é o descreve, o liefert é a ideia de entrega a informações. Então, na verdade, tanto faz qual palavra você vai usar aqui, o sentido vai ser basicamente o mesmo, que o gráfico está mostrando informações sobre. E com isso você atingiu, você executou a primeira parte do gráfico, que é a fonte de pesquisa, que é o Quelle. Alguma dúvida? Não. Não. Em seguida, você vê que aqui eu deixei até na mesma linha, porque você não precisa montar um novo parágrafo para isso. Você vai seguir na mesma sentença, na mesma frase, você simplesmente vai colocar uma vírgula e vai colocar o tema. E aí o tema você vai falar. Você pode usar o vi, que aí seria o vi, o tema do gráfico. Então, por exemplo, wie viele Ausländer wohnen in Deutschland, por exemplo, né? Então ficaria die von Globus 2017 herausgegebene Grafik zeigt Informationen darüber, wie
viele Ausländer in Deutschland wohnen. Tá? Aqui nesse wie você vai ter que montar um Nebensatz. Não é de fato uma pergunta com um ponto de interrogação no fim. É um Nebensatz. Mesmo quando você coloca o warum ou o welche, é um Nebensatz. Tá bom? Tá. Alguma dúvida? Não. Então vamos seguir. Logo em seguida, o ideal, o bacana, é que você coloque algo que te chame a atenção, algo que se destaque naquele gráfico, algo que quando você olhe, não fique dúvida de que aquilo é o destaque do gráfico. Algo que seja fácil de reconhecer naquele gráfico. E para isso, também existe as Redemittel que você pode usar. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o Auf den ersten Blick kann man deutlich erkennen, dass... E aí você vai colocar o que a pessoa pode reconhecer no primeiro olhar. Ou você também pode usar Es lässt sich klar erkennen, dass... E aí você coloca o que se deixa ser reconhecido claramente. Tranquilo até aqui? Aham. Tá montando esse gráfico na sua cabeça? Sim. Essa descrição? Uhum. Ótimo. E aí a gente vai fazer a classificação dos números do gráfico. Normalmente a gente vai do maior para o menor. Óbvio que a gente não vai, de repente você vai ter lá um gráfico muito extenso, um gráfico com 15 itens. Você não vai pegar os 15 itens. Você poderia, por exemplo, pegar o maior, o segundo maior, o que está no meio e o menor. Entendeu? Aham. Você não precisa citar os 15 itens, você pode sempre seguir isso. O maior, o segundo maior, o do meio, o menorzinho de todos. Para poder fazer essa classificação. No gráfico Beschreibung, você não vai dar cada item detalhado, você vai fazer um resumão daquele gráfico de forma escrita. E aí, você pode usar die Grosse, Kneipe, Mehrheit, aqui tem esse E, mas na verdade não é com E. Die meisten, viele, nur sehr weniger, die wenigsten, kaum eine Rolle spielen oder eine Rolle spielen, eine geringe Rolle spielen, am beliebsten ist, sind, liegt, liegen im Mittelfeld. Aqui, por exemplo, você pode usar isso para falar dos itens que estão no meio. Nessa pesquisa, tem o máximo, o mínimo e o que liegt im Mittelfeld é essa característica, por exemplo. Dann folgen, an letzter Stelle findet man da. Ok? Aham. Alguma dúvida em relação a essas palavrinhas? De Grosse é o maior. De Knappe Mehrheit é, é o que tá na média? Mehrheit é a maioria. Knapp, Mehrheit, seria quase a maioria. Esse Knapp dá a ideia de quase. Tá de Mehrheit, a maioria, né? metade seria halbe, ou die Hälfte. Mehrheit é a maioria. E com esse. Quase a maioria, né? Isso. Die meistens, a maioria. Viele, muitos. Nur sehr wenige, né? Somente poucos, muito pouco. Pouco, de wenigsten. Kaum. Esse seria, Rolle. desculpa, esse de wenigsten seria a minoria. E o nur sehr wenige seria, como você disse, poucos estão nessa característica, a minoria está nessa característica. Tá?
Kaum eine Rolle spielen significa é, que não é de grande importância nesse caso, né? É, Não é de grande quase não tem importância. importância. Eles quase não Calm apitam nada, significa. sabe que ele não tá apitando nada? Com esse Aham, calm, dá essa ideia de não apitar nada. Com sem o calm, se você só falar eine Rolle spielen, dá a ideia de que é importante. tá. É importante significa eine geringe Rolle spielen. Não, aí você já foi pro próximo. Eu só falei eine Rolle spielen. O eine Rolle spielen significa que é importante. Se você traz o Eine Rolle spielen. calm, aí com o calm fica tipo não apita nada. Uhum, Aí tá. então, indo pro próximo, eine geringe Rolle spielen seria que eles têm uma pequena importância. Uma pequena O importância. anterior quase não tem importância. O próximo, o Geringer Roller, eles têm uma pequena importância. Você colocaria essa importância em quantos por cento, mais ou menos, para ter uma noção? Bem no final, os que estão lá na última posição. A partir de 15, 10%. Nem 15, 10 para baixo. 10 para Depende, baixo. se o gráfico também está de 20 em 20, aí 20 em 20%, você não vai ter 10%. Eu colocaria Aham. os que estão no final do gráfico. Tipo, a minoria, entendeu? Uhum. Bem a minoria, um dos menores números, ou o menor número do gráfico. Mas se eu usar, por exemplo, para o menor número do gráfico, o Kaum eine Rolle spielen, eu não usaria para um dos menores o eine geringe Rolle, porque senão o gráfico fica muito com a mesma sentença. Aqui está te dando possibilidades de falar a mesma coisa, entendeu? Eu não ficaria repetindo. Uhum. E se você quisesse falar que tem uma grande rola, que tem uma grande importância, usando esse conceito que você já sabe do eine geringe Rolle spielen, o que você substituiria? Eine wichtige Rolle spielen. Exato, muito bem. Ou eine große Rolle spielen, entendeu? Aham. Am beliebtesten seria o maior, no caso. É, o mais amado. Tudo vai depender do gráfico. Se o gráfico te dá essa informação, que normalmente tem, ou que se é mais amado, você vai colocar essa opção. Mas isso daqui são para coisas positivas. Por exemplo, que você tem um gráfico de Belastung, de Druck no trabalho. Aí você não vai colocar que o mais amado é a pressão do chefe. Você entendeu o que eu quero dizer? Aham. Aí você vai colocar, por exemplo, de grosse, de grosse, não, deixa eu pensar, die meisten der Befragten fühlt sich unter Druck. Você não vai usar esse am beliebsten. O am beliebsten seria, por exemplo, se o gráfico falasse sobre destinos de viagem. Isso é uma coisa, quando você pensa viagem, você já pensa em coisas positivas. Ah, qual é o país mais querido para se viajar? Am beliebsten ist Brasilien, por exemplo. Uhum. Tá? Você tem que ter essa sensibilidade com esse am beliebsten, que ele tem que estar conectado com coisas que expressam positividade. Tá. Liegen in Mittelfeld seria na média? Isso. Os que estão na média. Estão no meio do caminho, né? Uhum. Dann folgen, isso significa estão sobre a classificação, estão na classificação, estão classificados, alguma coisa Não, assim? não. Isso daqui é quando você vai falar assim, por exemplo, é, die nur sehr wenige der Befragten will nicht nach Moskau gehen.
Dann folgen die wenigsten, die nach Índia gehen wollen. É a sequência, você parte do maior para o menor, esse dann folge seria o em seguida. Depois. Seguindo este número, seguindo esta população, essa a ideia. Seguido pelo essa a ideia. O folgen é sempre essa ideia de seguir alguma coisa. Você fala assim, die folgenden Übungen, que são os seguintes exercícios. Né? Você tem isso muito no seu livro, essa palavra folgen. E o dann é mais ou menos a ideia do então. Dann folgen, então segue-se com tarará, tarará, tarará. Tá. An letzter Stelle findet, em última posição, se encontra, está classificado. Findet man, né? Você tem que sempre conectar com man, senão a frase fica sem sujeito. An letzter Stelle findet man, a última posição se encontra, nesse caso aqui tá falando a pessoa, né? Alguém. O grupo. Qual que é o grupo? Então, por exemplo, se a gente está tendo um gráfico lá sobre os melhores países para se viajar, você vai falar, vamos supor que o pior país seja nesse momento a Síria, porque ninguém quer ir para a guerra. Então você falaria, an letzter Stelle findet man Syrien. Entendeu? Não é uma pessoa, mas é em relação daquele gráfico, o que está na última posição. Normalmente o gráfico não é sobre uma pessoa, é sobre um grupo de pessoas, então você não pode individualizar para uma pessoa. Você vai individualizar. Esse man, e aí me deu a ideia de ser singular, não plural. Não, é que uma pessoa pode encontrar na última posição. Entendeu? Encontra-se na última posição. É a mesma coisa se a gente voltar um pouquinho no destaque. Você vai ver que se você for lá no item C, você pode ler o item C para mim? Auf den ersten Blick kann man deutlich erkennen, dass. Es lässt sich klar erkennen, dass. Você vê que aí nesse primeiro exemplo tem o man também. É que pode se reconhecer, é esse se. Né? Não é porque tá man que tá falando de uma pessoa, é que pode se reconhecer. Mesma coisa, então se você vai no D, an der letzten Stelle findet man, no primeiro, na primeira posição encontra-se, entendeu? Beleza? Podemos ir pro próximo? Alguma dúvida? Não, tá super claro. Tá, então aí a gente vai ter. Para concluir o seu gráfico Beschreibung, você vai colocar aquilo que é surpreendente, aquilo que te chama a atenção. Aqui não tem uma regra, o que te chama a atenção é uma coisa muito pessoal. Então você vai colocar, não importa o que você põe, se é o primeiro, se é o último, se é o do meio, se é o penúltimo. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu fiz a descrição de um gráfico, e nesse gráfico o que me era em relação aos costumes de moradia entre idosos e eles faziam o gráfico, faziam uma comparação entre os costumes de moradia entre idosos e jovens. E aí, para mim, o que chamou a atenção é que os idosos preferiam morar num lugar mais tranquilo do que iluminado, por exemplo. Né? E para mim, eu sempre pensei que os idosos gostavam de claridade, começar o dia cedo. Não sei porque eu fiz essa associação na minha cabeça. Então, isso para mim foi o que chamou a atenção naquele gráfico. Você tem que ver o que te chama a atenção. E se nada te chamar a atenção, você inventa alguma coisa que te chama a atenção. Inventar, sim, você escolhe lá alguma coisa do gráfico que te chama a atenção. E essa palavrinha para chamar a atenção é o auffällig ist. Isso aqui quer dizer que, tipo, nossa, o que me surpreende é isso aqui, tá? Então você vai pôr auffällig ist das. E aí você coloca o que chamou a sua atenção. Importante salientar, importante dizer que tanto para o C, quanto para o D, quanto para o E, a gente vai ter que usar
aquelas nomenclaturas que a gente vai ver ainda hoje, um pouquinho mais para frente, em relação às porcentagens, tá? Tá. Então, agora, alguma dúvida? Posso seguir adiante? Pode. Tá, então aqui a gente vai ver de forma reduzida qual que é a estrutura do gráfico. Você pode ler para mim, por favor? Fonte, tema, destaque, classificação e o surpreendente. Isso. Então agora sem voltar no slide anterior, você poderia me dar uma visão do que é cada parte do gráfico aqui? Você poderia me dar, vamos supor, um resumo do que você entendeu em relação à fonte, ao tema, ao destaque, à classificação e ao surpreendente? Tá. A fonte é a primeira coisa que a gente vai olhar no gráfico, que vai ser quando a gente for descrever a primeira informação que a gente vai ter que perceber. Então, a fonte é, por exemplo, Editora Globos e o ano que foi publicado aquele gráfico, 2017, por exemplo. Logo em seguida, a gente vai ver o tema do que se trata esse gráfico. Depois, a gente vai ver o destaque, aquilo que mais chama atenção, talvez pelo maior número de porcentagens do que o gráfico está apresentando. Depois vem a classificação, do maior para o menor, né? Do que tem de maior classificação em porcentos no gráfico, o que tem de média relevância e o que é menos relevante. E depois o que é surpreendente, que é o Auffälligkeit, que é o que eu vou, no meu ponto de vista, achar que é mais surpreendente para mim, e aí eu vou dar o meu parecer sobre aquele porcento do que eu percebi. Exatamente. Muito bem. Então agora a gente vai falar sobre a nomenclatura das porcentagens. Aqui vem mais uma vez, né? Então, na descrição do gráfico, é proibido escrever numericamente. Por isso, deve-se usar as nomenclaturas apropriadas para cada número. Você pode ler a tabela para mim, por favor? 5% die wenigsten, fast niemand. Então, isso quer dizer o quê? Se você tem lá um gráfico em que tem de 5% para baixo, 5% para baixo você pode chamar de wenigsten ou de fast niemand. Tá? Você não vai lá na sua descrição colocar o número 5%. Você vai falar de wenigsten, e aí você pode também usar o kaum hol spielen, e aí você coloca, mas é para essa população, tá? Aí o próximo, Só vendo fast niemand significa quase ninguém, né? quase ninguém. Isso. O fast e o calm têm o mesmo bedeutung. Parecidos. O calm por si só é pouquíssimo. É uma coisa pouca. O fast você pode falar também quase todo mundo. Você pode usar fast alle. Tá. Você nunca vai usar o calm alle. O calm sempre é para pouco. Tá. 19% weniger einige. É wenige, né? Wenige. Wenige, einige. Isso. Então, se você tiver alguma coisa de 19% para baixo, por exemplo, 19, 18, 100% ou 7%, e esse gráfico, obviamente, vai até os 5%, aí você vai usar o wenige. Se o seu gráfico terminar, por exemplo, no 10%, então você vai ajustar. Aí você vai colocar de wenigsten, no que corresponde aos 10%, e o wenige no que corresponde aos 19%, por exemplo.
Às vezes você não vai ter um gráfico lá com 1%, 5%. Você vai ter um gráfico em que o mínimo já é o 10%. E aí esse mínimo já é o de Wenningstein. Uhum. Entendeu o que eu quis dizer? Aham. Já o 20%, independentemente de quantos você tem no gráfico, sempre vai ser ein Fünftel. O 25% sempre vai ser ein Viertel. O 33 sempre vai ser ein Drittel. O Por exemplo, 40, se eu tivesse 27, como é que ficaria? você poderia falar ein bisschen mehr als ein Viertel. Ah, então esses números que estão aqui na tabela são as referências e o que vem um pouquinho depois ou um pouquinho antes eu coloco ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ou você poderia colocar mehr als ein Fünftel. Eu colocaria sem esse bisschen. Eu colocaria mehr als ein Viertel. Uhum. Por exemplo, 47, ele fala quase 50, quase metade. Eu poderia falar entre o 25 e o 33 se eu tivesse o número 27. Knapp ein Drittel. Poderia? Knapp também significa nessa ideia de quase, né? Sim. Então a gente tem três palavras que são quase parecidas. E elas são com significado também quase, né? De fast, knapp e a outra era. A gente vai ver ainda, mas por exemplo, agora eu tô pensando aqui melhor no 27%. O 27 está mais perto do 25 do que do 33, certo? Ó, 25, Ah, 26, 27. São só dois números. Do 27 para o 33, você tem 28, 29, 30, 31, 32, 33. Você tem mais. Então, eu deixaria mehr als ein Viertel. Eu não colocaria knapp ein Drittel. Knapp ein Drittel eu já usaria a partir do 30%. uhum, Tá? Vê qual que tá mais perto. Se tá mais perto do 25 ou do 33. tá. Tá? Aí a gente tem o Zweifünftel, que seria duas vezes o 40. Desculpa, duas vezes o 20, que dá 40%. Pode continuar lendo? Caiu a tela pra mim. Ah, quer vir aqui? Ah, quer vir aqui? Não, mas eu tô te ouvindo ainda. Você não tá mais vendo a. Então, peraí. Ok, agora eu pauso. Pressa na mão. Por que será que você não tá conseguindo? Não era mais fácil eu entrar no meu Skype aqui e a gente entrar pelo Skype e não funciona? Ah, não, porque esse Skype aqui é profissional. Eu não consigo te adicionar aqui. E no nosso Skype normal a gente não consegue gravar. Você Hum. deveria estar. Eu vou stop sharing. Vou fazer o sharing de novo. O duro é que se você não vê minha tela e você não vê o que eu tô mostrando, não fica gravado no áudio, entendeu? Tá aparecendo de novo. Tá aparecendo de novo. Tá, Meio de gelada. então vamos ver. Nada ainda? Meio de gelada. E se eu for com o computador aí do seu lado?
E aí eu travo meu som. Ah, então vamos tentar. Daí você. Mas aí o duro é que você vai ficar sem a sua voz no áudio. Eu falo perto do seu, hein? Então vem. Vem com o seu computador porque você vai ter que digitar, né, o texto.